Prezados ouvintes, quando a gente olha a situação do transporte público no Rio de Janeiro, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: por que não se investe em transporte de massa? Ora, não existe outra solução para a mobilidade em grandes centros urbanos que não seja essa. Todos sabemos. Infelizmente, nos últimos 20 anos, o que temos visto é exatamente o oposto. Nosso serviço de trens cada vez mais sucateado e a expansão do metrô a passos de tartaruga. Ressaltamos ainda que o pouco que foi feito não teve planejamento e serviu tão somente para atender interesses escusos. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Sabia que entre os anos de 1995 e 1998 foram inauguradas nada menos que 8 estações do metrô, fazendo com que a linha 2 chegasse até a Pavuna? E foi exatamente o deputado Luiz Paulo, à época vice-governador e coordenador de infraestrutura do Estado, o responsável por conduzir essa grande expansão. No programa de hoje, vamos relembrar fatos importantes deste período, citar algumas curiosidades e apontar caminhos para que o transporte de massa em nosso estado possa voltar a avançar. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia, Pablo. Vamos hoje conversar um pouco sobre transportes. Isso, deputado. Deputado, eu queria saber do senhor como foi coordenar uma expansão tão relevante no metrô. O senhor foi responsável por levar o metrô até a Praça Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e depois inaugurar diversas estações também na linha 2, levando o metrô até a Pavuna. Como foi a coordenação desse projeto? Ô, Pablo, o governador Marcelo Alencar foi eleito e tomou posse em 1º de janeiro de 1995. E eu fui eleito junto com ele vice-governador do Estado. E o governador escolheu para ser secretário de transporte um engenheiro metroviário que era um especialista em transporte, professor Francisco Pinto. E tanto o governador como eu, como o Francisco Pinto, já nos conhecíamos bastante, né, em função da gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro de 89 e 92. E o governador conhecia a nossa formação em transporte, visto que eu também tinha feito mestrado em transportes na COP. Então, foi com muita naturalidade que eu e Francisco Pinto levamos ao governador uma proposta de conseguir financiamento no BNDES para levar o metrô de Botafogo até a Praça Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e principalmente para estender o metrô até a Pavuna, bairro importantíssimo, porque ele é limítrofe com a Baixada Fluminense, em São João de Meriti, e se conecta também com o município de Nilópolis. Então, a partir dessa decisão política, se passou a dar o evento de conseguir o financiamento, que contou com um apoio muito grande à época do governador Marcelo Alencar e do presidente que exercia o mandato, Fernando Henrique Cardoso. E esse financiamento saiu. E essas duas obras se tornaram realidade importantíssima, porque o conceito básico, vivo até hoje, é que é o transporte que viabiliza a produção, e principalmente o transporte de massa de qualidade. E transporte de massa de qualidade se dá principalmente pelo sistema metroviário, como já demonstrado nas grandes capitais do mundo inteiro. Então, foi realmente levar esse transporte de qualidade à população mais sofrida, né, de todo o ramal, que a gente chamava ramal da linha de Rio Douro, né, que no fundo não deixa de ser também a nossa Leopoldina, né, porque os bairros da cidade do Rio de Janeiro estão sempre marcados, né, pelas linhas
ferroviárias, mas de atender a população de toda a região do Rio Douro, de toda a Leopoldina e da nossa Baixada Fluminense, que é a população que mais necessita de transporte de qualidade. Exatamente, deputado. Levar o metrô até a Pavuna foi uma iniciativa inovadora porque os investimentos do poder público, principalmente à época, eles, até hoje, né, por muitas vezes, eles costumavam ser mais direcionados à Zona Sul, à classe média. Então, foi uma iniciativa inovadora. Qual foi a importância, né, desse investimento para a população daquela região? Olha, foi uma importância imensa, imensa. E a chegada do metrô a Pavuna, e se levar o metrô até a Praça Rocard de Arco Verde, no fundo, visou a população da Baixada e da Zona Oeste da nossa cidade, e da Leopoldina. Por quê? Porque o metrô da Pavuna saía de lá e chegava na estação ali da Cidade Nova. E aí você intercambiava de estação, saía da linha 2, passava para a linha 1, mudava de trem e pegava o trem em direção, o trem que eu digo é o metrô, pegava o metrô em direção ou à Central do Brasil, ou à Uruguaiana, ou à Cinelândia, mas se quisesse vir para a Zona Sul, viria também até Botafogo e até Copacabana, na Cardeal Arco Verde. E isso, no movimento Casa-Trabalho da população da Zona Oeste, da Leopoldina, da Baixada, foi um grande marco. Foi um marco tão grande, Pablo, que as pessoas esquecem de um fato curioso. Houve uma eleição para prefeito da cidade do Rio de Janeiro que foi para o segundo turno. No primeiro turno, o então prefeito Conde ganhou do ex-prefeito César Maia por uma margem muito grande. Todo mundo achava que o Conde estava reeleito. E chegou no segundo turno, teve um debate na rádio CBN, e nesse debate o Conde ousou dizer que por ele não teria metrô para Pavuna. Isso foi suficiente, associado a outros erros, a derrotá-lo nas eleições. Nessa região toda da Pavuna, Irajá, Engenho da Rainha, ele tinha ganho as eleições. No segundo turno, ele foi derrotado e perdeu as eleições para o César Maia. Você veja como o metrô da Pavuna marcou profundamente bem a população, porque foi um ganho positivo àqueles que nunca eram olhados com um transporte de qualidade. Deputado, o senhor tem um histórico importante de ter coordenado obras nas zonas norte, oeste, na Baixada Fluminense. Além da expansão do metrô, outra importante obra foi a construção da Via Light. De onde surgiu essa motivação? Pablo, você sabe bem que antes de eu ser vice-governador e coordenador de infraestrutura do governo do Estado, entre 95 e 98, eu fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro por 4 anos, na gestão do prefeito Marcelo Alencar, entre 1989 e 1992. Em um determinado momento, quando tiramos a prefeitura da falência, o prefeito me chamou para a gente conversar sobre uma nova política de investimentos, visando principalmente as zonas menos favorecidas, Zona Oeste, Leopoldina, etc. Eu falei, prefeito, eu quero levar o senhor numa região que o senhor conhece bem, é muito querido, para lhe mostrar uma obra importantíssima. E era um sábado, dia de visitações às comunidades, nós fomos lá na estrada Rio do Pau, que era uma estrada singela que ligava o centro da Pavuna até praticamente o município de Nilópolis e margeava o rio Pavuna com o município de São João de Meriti. E fui lá com ele, em um determinado momento, pedi ao motorista dele que parasse o carro debaixo das torres da Light. Aí saltamos do carro, e o prefeito, você pergunta, por que o senhor me trouxe aqui? Eu falei para ele, olha, prefeito, nós estamos debaixo das torres da Light. Essas torres vêm lá da Baixada, mas
A partir de Nova Iguaçu, ela tem uma faixa imensa de 100 metros e se estende até o bairro de Madureira. Essa faixa tem hoje culturas de hortaliças e outros produtos de consumo, mas é uma faixa que pode ser utilizada como uma grande rodovia. Já tinha pensado sobre isso um dia o ex-governador Roberto da Silveira. Então, no futuro vai ter um governador que vai construir aqui, debaixo dessas faixas, debaixo dessas torres, uma via que nós vamos intitular Via Light, ligando o terminal rodoviário de Nova Iguaçu ao terminal da Pavuna, a estação de trem da Pavuna, e também a estação de trem de Madureira. Mas como é que vai ser isso, secretário? Disse o prefeito. Então, olha, isso tem que ser de forma gradativa. Primeiro, eu queria que o senhor liberasse recursos da prefeitura para a gente duplicar a estrada Rio do Pau, porque é uma via de escoamento importante para ligar aqui São João de Meriti, Anchieta e Nilópolis até o centro da Pavuna. Vai ser uma via de qualidade, não mais essa via com 6 metros de largura. Depois disso, o Estado terá um governador, eu não sei qual ainda, que seguramente trará o metrô até a Pavuna e poderá construir a Via Laje. Aí veja o senhor o que poderá acontecer. Ligar terminal rodoviário de Nova Iguaçu, Via Laje, depois Rio do Pau duplicada, até o terminal metroviário da Pavuna. Isso será uma obra que vai marcar o sistema de transporte do Estado. Aí ele deu um sorriso, vamos fazer a Rio do Pau, porque eu não sou governador. E quis as forças políticas que, em 94, o Marcelo Alencar se elegesse governador. E aí fizemos as tratativas com o mesmo, para que a gente negociasse com a Light a cessão da faixa para a gente construir a Via Light, né? Pelo menos do terminal rodoviário de Nova Iguaçu até a estrada Rio do Pau, porque lá está. A Rio do Pau já estava duplicada, depois de duplicar a Rio do Pau, o então prefeito ainda liberou recursos para fazer o viaduto da Pavuna, para atravessar a linha férrea, e também via o financiamento do BNDES, conseguir fazer essa obra maravilhosa, que fazer o metrô chegar a Pavuna. Então, uma ideia, um conceito e planejamento foi estruturado e se construiu realmente. E foi uma conquista para a região. Tá certo, deputado. Agora, nos últimos anos, a gente tem visto uma expansão muito pequena no transporte de massa, né, no Estado como um todo. O pouco que foi feito esteve permeado de escândalos, de corrupção, muita falta de planejamento. Mesmo sabendo que o Estado encontra-se hoje numa situação financeira muito difícil, o senhor acha que é possível retomar esses investimentos em transporte de massa, ainda que com o apoio da iniciativa privada? Pablo, os últimos governos, marcados pela corrupção, esqueceram o que era planejamento. O secretário de Transporte, que foi nomeado no governo Cabral, entendia tanto de transporte quanto eu de pilotar avião. Então, na verdade, quem fez o planejamento da obra do metrô não foi o secretário de Transporte, foi as empreiteiras. Porque o traçado original do metrô, esse linhão, como eu chamo, era o metrô sair de uma estação que seria feita em Morro de São João, em frente ao Rio Sul, interconectando com o trecho Botafogo, Praça Cardeal Arco Verde, e dali se desenvolver pelas encostas em túnel do Jardim Botânico, da Gávea, furar um novo túnel para chegar em São Conrado e depois a Barra da Tijuca. Mas esse trecho, por concessão, foi licitado em 98, com 50% de investimento público
e 50% de investimento privado. Isso que fazia parte do planejamento. Os empreiteiros, né, e evidentemente conseguiram isso tudo por corrupção, definiram um novo caminho. Sair lá da praça, sair da Zona Sul de Ipanema, né, passar por Ipanema, Leblon, furar um túnel em São Conrado, para chegar até São Conrado, de lá até a Barra. Não tinha nada a ver com o traçado original. E fizeram isso sem projeto e sem licitação. Destruíram a estação novinha, que tinha sido recentemente concluída, e começaram a fazer essa obra, que foi orçada inicialmente em 5 bilhões de reais, logo que iniciou passou para 8, e com a corrupção custou mais de 10 bilhões de reais. Isto não é planejamento, isto é uma decisão anárquica e voltada somente para a corrupção. E ainda teve coisas piores antes, Pablo, porque antes disso, para renovar o contrato da concessão, lá no governo Cabral, né, você fechou a estação da Cidade Nova, de integração da linha 1 com a 2, você não concluiu a estação Carioca e fez uma gambiarra do metrô, ligando o metrô à Central do Brasil, que é um grande problema, porque faz um Y, né, da chegada da linha 1 com a linha 2 na Central do Brasil. O que esse Y obriga a ter sinal operados, o que prejudica os intervalos entre trem. Então, você veja que quando o governo do Estado se acumplicia com corruptos da iniciativa privada, né, o resultado é profundamente negativo. Mas isso já teve as ações devidas do Ministério Público Federal, com a Operação Lava Jato, né, tentando punir os responsáveis por isso tudo, sejam agentes públicos ou privados. Agora, o novo momento exigiria novos investimentos, mas tão difíceis de acontecer, Paulo, porque nós estamos já vivendo o ano de 2021, que é o segundo ano pandêmico. E a economia vai muito mal. E o ano seguinte é 2022, ano que vamos ter eleições gerais nesse país. Então, eu temo que não haja tempo hábil de investimentos consistentes na área de transporte e ocorrerem por causa dessa grave crise da economia. Mas há que se ter algum tipo de solução, Paulo, porque o sistema de transportes está numa crise profunda, que é a crise de passageiros, por causa dos anos pandêmicos. Então, vai precisar uma intervenção do poder público. Por isso, tenho defendido com intensidade as soluções keynesianas na economia, isto é, o poder público injetar recursos na economia, para ver se essa economia passa a ter um crescimento em U, né? O U, a primeira perna é a da queda e a segunda perna de se levantar. E para uma das formas mais saudáveis da economia se recuperar é você fazer investimento em estrutura, principalmente na infraestrutura de transporte. Volto a dizer, porque viabiliza a produção. Deputado Luiz Paulo, e sobre a estação do metrô da Gávea? O senhor acha que ela coloca em risco a população das redondezas? É mais uma obra incompleta, né? O buraco da Gávea, que está cheio d'água para não desmoronar. Somente agora, quase 2 anos depois, o governo do Estado vai licitar uma consultoria para ver a melhor solução técnica. No meu entendimento, tudo aquilo que está nas adjacências do que seria a estação do metrô da Gávea tem um potencial risco,
Porque todos aqueles tirantes, né, eles são submetidos a um processo de corrosão, principalmente aqueles que estiverem mais na superfície, em contato com a água e com o oxigênio, que promove a corrosão. A vida útil de um tirante que segura as paredes da estação é, em média, 2 anos. Em média, 2 anos, que também já se passou. Além do mais, tem as galerias de acesso, que também estão largadas ao léu, repetindo um grave problema, Flávio, que aconteceu na década de 80, que eram os buracos do metrô, atribuídos ao então governador Moreira Franco. Agora se repete na Gávea, continua esse problema na Estação Carioca, que tem um andar inteiro aguardando a chegada do trecho Estácio Carioca, e ainda tem a estação do Estácio desativada por causa daquela gambiarra do metrô na Central do Brasil. Você veja que erros pretéritos estão se repetindo nesse momento, mas já houve época que isso não foi assim. Perfeito, deputado. O desenvolvimento do Estado ele depende necessariamente de melhorias na nossa mobilidade urbana e é sempre importante a gente ouvir um pouco sobre iniciativas de sucesso nesta área. Antes de encaminhar para o final, vamos deixar nossos ouvintes com o quadro Bola Dentro e Bola Fora da semana. A bola fora de hoje é para o governador Cláudio Castro, que já deveria estar pagando o auxílio emergencial para os mais necessitados do estado do Rio de Janeiro. Aqueles que ganham menos de R$ 178 por mês, que estão na penumbra, na fome, na miséria. E passa dia, entra dia, e o governador continua a fazer decreto, a fazer grupo de trabalho, mas não bota o dinheiro no bolso daquele que está precisando. Quem tem fome tem pressa, já dizia o nosso saudoso Betinho. Além do mais, não liberou até hoje também recursos para os pequenos empreendedores, através de empréstimos, para que esses pequenos empreendedores, né, marceneiros, carpinteiros, cabeleireiros, pedreiros, pequenas empresas, possam gerar alguma riqueza, isto é, algum salário, algum ganho para si, e também para gerar algum emprego. Governador, basta, vamos agir, atender aqueles que necessitam. A bola dentro de hoje vai para uma série que eu assisti na TV, muito interessante, chamada O Gambito da Rainha. Uma atriz que tem um desempenho muito bom, chamada Anya Taylor. É uma série curta de 7 capítulos, mas vale a pena ver. Quem gosta de jogar xadrez e quem gosta também dos dramas sociais. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.